pensa não, diga assim, a paz e alegria na sua vida. Meus irmãos, o que é que pensa o Espiritismo sobre esse tema? Como é que o Espiritismo e o Evangelho nos aconselha sobre a questão da violência? Então, ali naquela passagem de João, o Evangelho já nos dá uma pista. Naquela clássica frase de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Última ceia. Lembram? Última ceia. E não raro, pastores e padres encerram a missa ou o culto com essa frase: desejo paz a todos. Então, como é que o Evangelho... Bom, o nosso estudo baseado nos livros do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, meus irmãos. Então, vejam só. Olha que bonito isso. No capítulo 9 deste livro fantástico aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a resposta para essas questões da violência. O capítulo 9, meus irmãos, ele aborda: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Esse é o título do capítulo 9. E ele aborda os seguintes temas: injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, neste capítulo, onde ele abre com as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que são 8, lembram? E ele nos oferece 2, aqui estão elas, meus irmãos. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra ou possuirão a terra, em Mateus 5,4. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, está numerado ali, 1, 2. Por quê? Porque é a abertura deste estudo, desse capítulo, aqui neste livro. Este livro, meus irmãos, é um código de moral prático. Não é teórico, é prático. Porque ele nos recomenda: faça isso, faça aquilo, quer ser feliz, faça isso, quer ter salvação, faça isso. De forma clara, sem nenhum tipo de metáforas ou rebuscamentos filosóficos, uma linguagem clara, acessível a qualquer pessoa. Então, recomendamos este livro como livro de cabeceira para qualquer religião, meus irmãos. Qualquer religião. Ah, não, eu não sou espírita, não posso levar para casa. Esse pode, porque ele é universal. Porque o Evangelho é universal. As leis que Jesus apresenta, elas funcionam em qualquer lugar do universo, em qualquer planeta que nós possamos enxergar à noite. As leis que Jesus trouxe são leis naturais, funcionam em todo lugar, são imutáveis e não são modificáveis com a mudança dos hábitos e costumes. Percebem? Então vejam, nós analisaremos essas 2 questões: mansidão e o pacificador. Aparentemente, manso e pacífico parece parecida essas 2 palavras. Manso, pacífico, um cara tranquilo. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Jesus não teria falado se não tivesse diferença. Concorda? Então, olha só: manso ou brando são aqueles que, diante das injúrias e violências, são afáveis, dóceis, está errado ali, doces, pacientes e resignados, e não exercem a cólera. O manso ou brando não exerce a cólera, meus irmãos. Olha essa definição.
Vejam que ele aborda todos esses temas aqui nesse capítulo 9. Afabilidade e a doçura, paciência, obediência e resignação, cólera. Aqui ele está definindo que manso ou brando, porque tem traduções que é bem-aventurados os mansos, tem tradução que é bem-aventurados os brandos de espírito. Então, são aqueles que diante das agressões, das intolerâncias, das agressividades, das caras feias, são afáveis. Sabe o que é uma pessoa afável? Eu tenho cobertura lá em casa de acrílico, sabe aquele que a gente compra ali na van, é baratinho, aí tu passa a mão nele, que delícia. Essa é uma pessoa afável, uma pessoa que está sempre tranquila, uma pessoa agradável, afável, dóceis, sabe? Nunca são agressivas, pacientes e resignados. Paciente, meus irmãos, guardem essa palavra, paciência, ciência da paz. Não é a paz que nós procuramos? Paciência, ciência da paz. Então, aquele pacificador tem como virtude a paciência. Nós já veremos o paciente, mas aqui mudando. Meus irmãos, então, ele, diante da violência, ele reage com brandura, com paciência, com docilidade. E a violência no nosso dia a dia, meus irmãos? Sim, temos. Vamos começar por dentro de casa, ou no trânsito, né? A violência no olhar, né? A gente olha para o nosso esposo, esposa, filho, ou familiar que está dentro de casa e você percebe pelos olhos dele o estado de espírito dele. Está certo? Então a violência no olhar, a violência no silêncio. Quem é que nunca ficou emburrado e ficou mudo dentro de casa e não fala? Quem não fez isso já? Isso é uma violência. Eu conheço casais que passam 3, 4 dias assim, não olham para a cara do outro. Um amigo veio me falar isso. Disse, nossa, vamos dialogar mais. E a violência no isolamento. Eu me isolo, me retiro, não quero falar com ninguém, quero viver só. Isto é uma violência porque nós temos que aprender a conviver, meus irmãos. Paulo aos Hebreus já dizia, no seu capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, procurai a paz com todos. Então, meus irmãos, como é que o brando age? Ele não se deixa influenciar pela perturbação do outro. O outro está perturbado? Respeite a perturbação do outro. Fique em paz. Fique em paz. Porque eu possuo os filtros da caridade, que vi na palestra do Cosme Márcio aqui, agora, no dia 3, lembra? O Cosme Márcio disse que nós temos que ter a indulgência no pensar, indulgência, perdão no pensar. Então, quando vê o irmão fazer um erro, está agressivo, está violento, indulgência, perdoe, calma, deixa ele vai melhorar. Então, haja como faz o brando, que diante da injúria e da violência é afável, é dócil, paciente e resignado, e não pratica a violência, a ira, a cólera. Então, além da indulgência no pensar, ele tem a benevolência nas ações. Benevolência, bene o bem, volência a vontade de fazer o bem o tempo todo. Então, age com bondade, com benevolência, sem agressividade. E possui o filtro do perdão nos sentimentos. Porque a gente recebe do outro a comunicação, digamos que ele grite, berre, bate aqui no peito, no coração. A gente tem que ter o filtro do perdão para a gente não entrar na perturbação dele. Percebe? É necessário que nós façamos isso para que a gente seja brando e manso, como Jesus nos recomenda. É a fórmula da paz que o Evangelho oferece, que o Espiritismo oferece. E tem um pacificador, o pacífico.
são os que agem, promovendo a paz, meus irmãos. E esta ação é uma ação sem violência. Depois eu vou mostrar grandes personagens brasileiros e internacionais que são pacificadores. Então, e é uma atitude. Para a gente ser pacificador tem que agir. Ação. Olha só, meus irmãos, a escala espírita me mostra 3 ordens, né? Olha aqui, ó, 3 ordens. A primeira ordem, estão vendo aqui? A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Essas tem 5 classes, ó, 10, 9, 8, 7, 6. Depois tem o espírito bom. O espírito bom tem 4 ordens, 4 classes, e o espírito puro tem só uma classe. Jesus é o espírito puro. Qual é a característica do espírito bom? Ele já atingiu um nível elevado de perfeição moral. Ele nunca se irrita, nunca tem ciúme, nunca tem inveja, nunca fica irado, não tem mágoa, não tem ressentimento. Esse é o espírito bom. Já passou por essa fase dos sentimentos inferiores, das emoções inferiores. Então, meu irmão, se você, nos últimos 15 dias, não teve nenhuma emoção dessas, você é um espírito bom. Eu, por exemplo, sou imperfeito ainda. Porque eu ainda não consigo não ter emoções agressivas. Né? No nosso grupo de estudo, levanta o braço quem é espírito bom. Ninguém levantou. Então, estamos aí trabalhando e nos esforçando para isso. Então, vejam que nós temos que nos esforçar. É esforço, não é inação, não é estagnação. É esforço, é vontade, é engolir o sapo, é rezar o tempo todo. Eu tenho uma frase, eu tenho um mantra para eu me segurar quando eu estou com vontade de explodir. Eu fico dizendo assim, ó: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Fico repetindo, para acalmar o coração. Funciona, para mim funciona. Então, olha só: os mansos possuirão a terra. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Possuirão a terra. São poucas as passagens que Jesus fala em possuir alguma coisa material. Possuir a terra? O que será que ele quis dizer com isso? Provavelmente ele estava dizendo que nós herdaremos a terra para continuar reencarnando neste planeta que está em processo de regeneração, saindo do nível inferior de provas e expiações, subindo um degrau na evolução moral. Evolução moral. Como eu me comporto com o próximo. Então, significa que possuirão a terra os mansos, porque eles poderão reencarnar no planeta que se encaminha para a regeneração. Meus queridos irmãos, isso é muito verdade. Nós não conquistamos mais nada hoje com agressividade, com violência, com rigidez, aquela dureza, aquela firmeza. A gente tem que ser dócil, a gente tem que ser meigo, manso, mansidão. Esse conceito ele é muito importante. Antigamente nas empresas os gerentes eram rígidos, durões, né? Eu trabalhei na Tex lá há 30 anos atrás. Aquilo era muito rígido. O gerente era que nem um capataz, né? Lembra aqueles capatazes das fazendas que surravam os escravos? Isso está fora de moda. Não tem mais espaço hoje em dia para isso, nem nas empresas, meus irmãos. Hoje em dia, se alguém que dirigiu uma palavra violenta no trabalho, pode entrar em um processo de assédio moral, pede uma indenização em dinheiro. Então isso está fora de moda. O planeta está se regenerando. É o momento da mansidão, da afabilidade, da doçura,
da paciência. Paciência, ciência da paz. Estamos nesse momento, precisamos apreender esses conceitos, meus irmãos. Então, agora é liderança a palavra da moda nas empresas. E aqui nas instituições também. O que faz o líder? O líder influencia. O líder ajuda os colegas, os irmãos, a fazer os seus trabalhos. Não manda, isso, aquilo. Não. Ajuda. O líder, ele lidera, ele está à frente. Ele mostra como é que faz. O líder é o que mais trabalha. Quando eu entrei na Artex, lá atrás, naquele tempo, foi um tempo bom, eu aprendi muito. Mas eu ficava horrorizado com a violência das palavras. Porque a gente não precisa bater, né, meus irmãos? Hoje em dia, uma palavra dura chicoteia mais do que um tapa, né? Às vezes o silêncio, aquele silêncio, tu nem olha para a pessoa, machuca mais do que a pessoa dizer um monte de desaforo. Não é verdade? Então, é disso que nós estamos falando. E olha só, a mansidão é uma virtude. Eu, para adquirir a mansidão, eu preciso desenvolver a humildade. A humildade, meus irmãos, aquela condição do espírito que se nivela a qualquer pessoa. Todos somos irmãos. Precisamos nos relacionar amorosamente. Amai o próximo como a si mesmo, como dizia o mestre. Lei número 1. Ame o seu próximo como a si mesmo. E amar é fazer ao próximo todo o bem que está ao meu alcance, no limite das minhas forças. Olha isso. No limite da minha... de vez em quando eu vou lá. Você pode mais. Você pode mais. Vamos sair da estagnação. Vamos trabalhar para a gente crescer. Então, meus irmãos, um exemplo clássico, né, de humildade. Briga no trânsito. Essa todo mundo já passou, né? Aquele apressadinho que vem costurando, buzinando, apertando todo mundo. Um se irrita e já quer brigar, mas o outro não. O outro abana, pede desculpa ainda. Desculpa, meu amigo. Nem sabe por que ele está assim, mas pede desculpa. Por quê? Porque não permite que a perturbação do outro penetre no seu mundo interior. Eu não posso permitir que a perturbação do outro penetre no meu mundo interior. Que se eu permitir que a perturbação dele entre no meu mundo interior, eu ainda não estou livre dessas emoções de baixa vibração, de briga, de agressividade, de intolerância, de impaciência, de irritação, de ira, de raiva. Eu não estou livre. Tem um ditado que eu gosto muito: tudo que me incomoda no outro é meu. Tudo que me incomoda no outro é meu. Por que é meu? Porque eu ainda não estou curado. Eu ainda não estou com minha elevação moral num padrão de não me aborrecer mais com o irmão que está em dificuldade. É isso que nós temos que perceber. Aquele que está perturbado, ele está em dificuldade, precisa de ajuda. O que a gente faz com aquele filho que está irritado, xingando, brigando, chorando? O que a gente faz? Abraça. Vem cá, meu filho, abraça. Resolve. Acalma. Às vezes uma palavra afetiva é um abraço emocional, né? Então, numa relação grupal, se bateu, doeu, pega que é teu. Bateu, doeu, pega que é teu. Significa que eu ainda estou no campo da vulnerabilidade emocional, ainda não superei o meu crescimento moral de não me perturbar com a perturbação do outro. O cara está irritado. Puxa vida, como é que será que foi o dia dele? Será que ele está com dor? Será que ele está com problema em casa? Será que ele está com problema no trabalho? A gente não sabe. Então a gente precisa ser dócil, brando, afável, que nem o cobertor de acrílico aquele. Que delícia aquele cobertor. Né, meus irmãos? Uma pessoa assim
é agradável sempre. Então, nós precisamos aproveitar a convivência com essas pessoas para a gente se desenvolver. Como é que eu vou aprender a ter paciência? Como é que eu vou aprender a ser tolerante? Com pessoas intolerantes. Então, os mansos possuirão a terra, significa também possuirão a si mesmo. Eu controlo o meu corpo, o meu espírito está controlando a matéria. Eu controlo as minhas emoções agressivas, eu fico em paz, eu fico brando, afável, dócil, paciente, ciência da paz. Tá certo, meus irmãos? E olha, a humildade permite possuir o território de si mesmo. Olha só, que legal. Porque não vale, meus irmãos, na situação que nós descrevemos agora de agressividade, não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal, palavrões. Nós somos convocados à edificação do reino de Deus, a começar por nós. Então, se nós somos convocados, é imprescindível que nós consigamos suportar, para nos renovarmos, que nós consigamos sofrer essas agressões, para o nosso crescimento. É necessário que a gente renuncie para possuir. Renuncie à razão. Mas eu tenho razão. Deixa. Renuncie para possuir. E a paz, meus irmãos. Olha que bonita essa imagem. Símbolo, né? Da paz. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Pacífico ou pacificador são os que promovem a paz. E a virtude do pacificador são duas: o altruísmo e a paciência. O pacificador é paciente. Se você não desenvolver a paciência, você não conseguirá ser um pacificador. E o altruísmo significa obter o bem para o próximo. O altruísta é uma palavra em latim que significa preocupar-se com o próximo. Então o altruísta, ele se preocupa primeiro com o outro, depois com si mesmo. É uma virtude de espíritos elevados que nós adquiriremos, está adormecida em nosso coração. Nós teremos que desenvolvê-la, meus irmãos. Significa amar com os outros. Nós nos tornamos geradores de paz no entorno, partindo para a ação, partindo para melhorar o ambiente de trabalho, do lar. Olha, meus irmãos, quando Jesus disse: amarás teu próximo como a ti mesmo, esta foi a proposta mais desafiadora que ele lançou para o nosso comportamento. Há de não vivermos apenas em função de nós mesmos. Não é verdade? A gente se preocupar com o outro. Então, domingo tem visita à casa de idosos. Venham, participem, Caravana da Alegria, é bacana, experimentem, a gente tem que começar devagarinho. Então, o pacificador, o pacífico, é o único sentimento capaz de construir a paz, porque ele dissolve antagonismos, dissolve rixas, dissolve desentendimentos, meus irmãos. Olha só, este símbolo é o símbolo da paz também. Este símbolo foi criado nos Estados Unidos para uma campanha de desarmamento nuclear. Então, eu encontrei esse símbolo aí, com a bandeira do Brasil. Nós estamos precisando de muita paz aqui no Brasil. Então, a paz no Brasil só será conseguida quando nós nos pacificarmos. Se cada brasileiro estiver em paz, nós estaremos em paz. Então, cuidado quando xinga os políticos. Eles precisam do nosso carinho, do nosso respeito, das nossas preces. São irmãos em provas, errando, falhando, criando gravíssimos
karmas ou dívidas que terão que recuperar no futuro. Porque se a lei humana falha, a lei divina não falha. Não falha. Então, preces para os irmãos. Quem comanda o mundo é Deus. Confiemos em Deus. Divaldo Franco mandou essa mensagem para a gente. Fique em paz. Vamos orar, fazer a nossa parte, continuar trabalhando com paz e alegria. Então, meus irmãos, nós precisamos, o pacificador convive com o outro, porque o isolamento nos empobrece. Convivência. O pacificador, ele procura o outro, ele age sobre o outro, e a virtude principal dele, a paciência. Então, o pacificador tira de si uma atitude que possa oferecer ao outro uma reflexão. Né? Então, aquele exemplo da briga no trânsito, né? Ou então aquela história do Chico. O Chico tem uma história que muitos contam, muitas vezes. Tinha uma mulher desesperada que procurou o Chico lá na cidade dele. Só que o centro espírita abria de noite. O Chico trabalhava numa indústria, numa fazenda, e ela estava atrás dele e foi na fazenda. Olha, o Chico está na fazenda. Foi na fazenda, mas o Chico não estava na fazenda porque tinha ido fazer algum trabalho em outro lugar. E no final do expediente ele voltou para o centro e ela não achava ele. No final ela chegou à noite na casa espírita e estava irritadíssima. Encontrou o Chico, deu uma bufetada no Chico. O que tu está pensando? O que tu está pensando que tu é para fugir de mim? Eu estou aqui desesperado, tu tem que me atender. Vai para aquela sala e me dá um passe. O Chico ficou assim, em estado de choque. E o Emmanuel disse para ele: vai atender ela. E ele disse para o Emmanuel: mas como é que eu vou atender ela? Ela está revoltada, ela está furiosa. E depois que ela me bateu no rosto, como é que ele disse? Eu senti uma coisa estranha. Né? Imagina. E aí ele foi dar o passe nela, e aí ela chorou, abraçou, e naturalmente o Chico, com a ajuda de Emmanuel, não permitiu que a perturbação dela adentrasse ao seu mundo íntimo, e após o atendimento dela, continuou trabalhando. Então, desarmar o outro com uma atitude que surpreende. Porque quando ele vem agredindo, ele espera o quê? Agressividade. E o Chico deu para ela o abraço, o carinho, o passe, a conversa, acalmando aquela irmã que estava passando por um momento muito difícil na família dela. Então, meus irmãos, não é o que eu faço com o outro, mas o que eu faço comigo na relação com o outro. É o que eu faço comigo na relação com o outro. O que eu me permito fazer. Eu tenho um amigo que é médium lá no Cefac. Eu encontrei ele esses dias lá, fui lá na casa comprar uns livros que eles têm lá, o mês do livro, e ele me disse: Marcelo, eu estava na fila do banco agora, e um cara me passou na frente empurrando, gritando, e eu me revoltei, e ia pegar ele pelo braço, e o meu guia disse assim para mim: que diferença isso vai fazer daqui a 15 minutos? Ele ouviu no ouvido: que diferença isso vai fazer daqui a 15 minutos? Aí ele se acalmou. Acalmou-se. Então, ele teve uma atitude para com o outro que surpreendeu o outro, que esperava agressividade, e ele entregou ao outro resignação, paciência, afabilidade e doçura, agindo como um verdadeiro pacificador. Porque, meus irmãos, o mundo é feito de escolhas. As escolhas que eu tenho que fazer definem a minha colheita. E nós precisamos fazer escolhas mais ricas, fazer escolhas que nos elevem, fazer escolhas que nos pacifiquem. Nós precisamos buscar isso, meus irmãos. Olha só, quando Jesus coloca esses dois pontos no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados
Os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, por esses ensinamentos morais, Jesus estabelece como lei natural, lei divina, a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Percebe? A lei divina é essa. Eu, para evitar aflições, para andar bem, estar de bem com a vida, eu preciso estar caminhando em sintonia com a lei natural, com a lei divina. Essa é a lei, é o que Jesus nos trouxe. A agressividade não leva a nada, nós sabemos disso. E quando nos envolvemos num atrito, depois a gente se arrepende, e diz, meu Deus, não me contive. Então a gente nós precisamos, de fato, aplicar a benevolência para os semelhantes, porque a benevolência, que é vontade de fazer o bem, é fruto do amor ao próximo, é o que produz a afabilidade, a doçura, a paciência e que transforma a pessoa num pacificador. Olha, meus irmãos, o pacificador inicialmente precisa pacificar-se. Nós precisamos nos pacificar, e este é o trabalho da educação dos sentimentos. Olha só, os sentimentos, aqui ó, o fio do sentimento é o perdão, lembram? Então eu preciso ter sempre o perdão para o comportamento do outro para comigo, para que eu consiga ser um pacificador, educar os meus sentimentos. Então, ao contrário dos indivíduos que desagregam, que promovem a desarmonia nos ambientes, o pacificador ele gera conciliação diante das discórdias, diante dos entendimentos, sempre age no sentido do bem. Aquele que pacifica, ele é uma pessoa que ajuda, ele age no bem, diferente daquele agressivo. Ele prefere a convergência. O pacificador busca convergência, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Nós temos que construir uma terceira verdade, feita por nós. Eu preciso construir um entendimento, que vai ser um pouquinho do que eu penso, um pouquinho do que tu pensa, e a gente forma uma nova verdade, para que a gente conviva em paz, evite as divergências e busque as convergências. Tá certo, meus irmãos? Então, afastar os antagonismos e não aguçá-los. Vamos jogar água no fogo, não mais gasolina. Então, essa é a habilidade do pacificador. Então, a ciência da paz é a paciência. Aquele trocadilho bacana. A ciência da paz é a paciência. É a inversão da palavra, né? Então guardem isso. Eu quero me pacificar, eu preciso desenvolver a paciência, meus irmãos. E olha só, quando a gente olha essa imagem, a gente se alegra. Não é verdade? Jesus comparava o reino dos céus a uma festa de casamento. Não é verdade? Tem aquela parábola da festa de bodas que é belíssima. Só que eu preciso, para participar dessa festa, me preparar, desenvolver estas habilidades. Então, a alegria de viver, alegremos-nos, meus irmãos, porque o que nos espera é a festa nos céus. Falemos de otimismo, cultivemos o trabalho, ensinemos a confiança e exercitemos a serenidade. Olha só aqui, Evangelho segundo o Espiritismo: sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar de posse da sua herança. A herança é voltar à casa do Pai, é lá o nosso verdadeiro lar. Aqui nós estamos de passagem, temporariamente, por um curto período de 70, 80, 90 anos, ou menos, ou mais. Então, alegremos-nos pela oportunidade. Ninguém espera que sejamos remédio, meus irmãos, a toda angústia.
Ninguém espera que nós sejamos remédios a toda sede. Todavia, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser consolação de um raio de luz e a bênção no copo d'água. Meus irmãos, assim seja.